Família, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. E semana passada eu falei sobre olhando para Ele, a importância de estarmos olhando para Jesus. Nós estamos em uma temporada onde o nosso objetivo aqui é falar sobre a importância de se enxergar além daquilo que nós podemos ver. E hoje eu quero continuar esse assunto com vocês. Eu quero prosseguir ele um pouco. Nós estamos chegando no final do nosso ano e, como vocês viram, nós temos uma reunião no dia 13, onde eu quero alinhar com vocês tudo que a gente vai conversar, tudo que a gente vai fazer nesse próximo ano de 2021, ou o que for possível, né? Pelo menos em relação ao nosso primeiro semestre de 2021. Mas nós ainda temos coisas para falar nesse ano e nós ainda temos muito a crescer dentro desse ano, dentro dessas últimas semanas. Então, o meu desejo de coração é que você esteja com seu coração aberto, porque o Espírito ele tem para nos ensinar. Porque ele tem algo para nos ensinar. E vocês não sabem o quão ardente, gente, sério, o quão ardente eu tenho estado nesses últimos dias, pelo que Deus ele está querendo e pelo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Eu quero ler com vocês Hebreus, o capítulo 12, a partir do versículo 3. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: prestem atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Eu quero te convidar a orar comigo de novo. Pai, essa é a sua palavra. Essa não é a minha. Essa não é a palavra de um outro irmão. Essa é a sua. E pela sua palavra nós nos movemos, pela sua palavra nós vivemos, pela sua palavra agimos e deixamos de agir. Mas, Pai, nós não queremos e não aceitamos. Eu não quero e não aceito que o nosso estilo de vida venha a ser reduzido a apenas uma letra. Mas, Deus, que a sua palavra venha nos ser revelada através da pessoa do Espírito Santo que o Senhor colocou em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e através do próprio Cristo operou sinais e maravilhas nessa terra. Que esse mesmo Espírito que vê o Senhor Pai e o Filho conversando e fazendo, o mesmo Espírito que nos revela as suas vontades, nos ensina, nos instrui, que esse mesmo Espírito venha ter liberdade nessa noite, a ministrar nos nossos corações as suas verdades. Pai, esse é o meu desejo, essa é a minha oração, não só por mim, mas por toda a minha família no Novo Som. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Família, eu só quero lembrar que hoje também é o nosso domingo de ceia, então eu quero te convidar a já deixar as coisas organizadas enquanto você escuta esse podcast. Separe aí o seu pão ou o que você tiver que possa representar a carne, o corpo de Jesus. E separe também algo que você possa beber, que possa representar o sangue de Jesus, caso você não tenha um suco de uva. Voltando aqui para o texto de Hebreus que nós acabamos de ler, várias vezes nós temos o hábito de colocar, por causa desse texto, nós temos o hábito de ver nossas dificuldades e colocá-las na responsabilidade de Deus, na conta de Deus, dizendo que foi Ele sozinho quem nos colocou nessa situação.
para que de alguma forma algo em nós fosse mudado. A verdade é que é muito confortável colocar a culpa em Deus, achando que devemos suportar as dificuldades como uma espécie de punição sem noção. Se o que formasse o nosso caráter fosse apenas isso, para que raios serviria o Espírito Santo que Deus colocou em nós? Sendo que é do Espírito Santo a função de nos convencer, de nos instruir, de nos aconselhar, de nos auxiliar. Quem nos ensina a ser como Jesus não são os problemas, não são as dificuldades, mas é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava nele. Eu aprendo a ser como Jesus ouvindo o Espírito Santo. Ele é quem forma o meu caráter. Mas Lucas, existem dificuldades, existem lutas, sim, e se elas existem, então, o que são, senão a vontade de Deus de nos ensinar algo? Muitas vezes é isso que a gente pensa. E que é verdade, os perrengues que a gente passa, nada mais é do que fruto das nossas próprias escolhas. É muito legal ali, Jó, acredito que todo mundo já leu Jó. Se eu não me engano, no capítulo 39 ou 40, Eliú, ele tá ensinando, ele tá repreendendo ali Jó e ele tá falando, cara, olha, Deus, ele é um Deus justo e ele cuida dos bons e ele faz com que esses prosperem e cheguem em grandes cargos. Mas se por acaso algum desses homens justos for preso, for acorrentado ou algo semelhante, Deus permitiu que isso aconteça sobre eles por causa de suas próprias escolhas. E isso muda um pouco a nossa forma de pensar quando nós olhamos para textos como esse. Deus, ele não é controlador, diferente do que muita gente pensa. A verdade é que exige bem menos responsabilidade da minha parte descrever Deus como controlador, colocar na conta dele todo o problema como se ele fosse seu autor, do que reconhecer que os perrengues têm a ver com as minhas escolhas. Então eu me sinto isento do problema e jogo tudo nas costas de Deus. É muito mais fácil para mim achar que tudo é Deus me testando, Deus me colocando, entre aspas, à prova, né? É muito mais fácil colocar nas costas de Deus do que assumir a minha irresponsabilidade e péssimas escolhas. E se não foi Deus, então foi o diabo. Qualquer um dos dois, menos eu. Família, nós temos muito a aprender e nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Isso faz parte da maturidade que nós precisamos desenvolver. Agora, se Jesus, ele é a perfeita revelação do Pai, de quem Deus é, eu aprendo com ele que, sendo ele tão bom, ele faz questão de entrar nas minhas dificuldades para me ajudar e para me ensinar a crescer. Por isso ele faz da dificuldade um discipulado, um treinamento. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Deus, ele trabalha com os nossos erros. Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, essa esperança não nos deixa desanimados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Gente, faz parte do viver em fé
Aprendemos que Deus trabalha até mesmo com os nossos erros. E se nos portamos com maturidade diante deles, vamos aprender algo relevante. Existem realmente problemas na vida que estão fora das nossas escolhas, como foi no caso de José. José não se ferrou por causa das escolhas dele, pelo contrário. Ele era alguém que servia a Deus, confiava em Deus, que cria em Deus o tempo todo. Os irmãos dele, por inveja, fizeram o que fizeram com ele. Entre outras pessoas que entraram no decorrer da história dele e não o ajudaram em nada, mas em todo o tempo ele se manteve fiel. Porque ele cria numa promessa. Mesmo quando as coisas saíram do que ele havia planejado, do que ele havia imaginado. Ele cria em uma promessa. Mas não é desse contexto que eu estou falando. Eu estou dizendo das dificuldades que nós mesmos construímos, das nossas escolhas erradas. Precisamos nos arrepender e permitir que Deus trabalhe através desses problemas. É Ele mesmo, o Espírito Santo, que nos ensina. As dificuldades, muitas vezes, muitas não, todas as vezes, são apenas um meio. Nunca é o professor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Gente, se você só vive em problema, que bem é esse? Todas as coisas cooperam para o bem, mas a minha vida é um completo problema. O que Deus está fazendo? Tem gente que imagina que Deus ele preparou para os seus filhos uma vida, a vida mais ferrada possível. Cara, por favor. Família, precisamos entender que não é porque a dificuldade cooperou para o bem que quer dizer que foi Deus quem te colocou lá. Nem tudo que cooperou para o seu bem era a vontade de Deus. Caso fosse o contrário, Deus ele seria um controlador. E a maior prova de que ele não é o controlador são as duas árvores que ele colocou no jardim do Éden. Ele mostrou ser um ser de relacionamento quando deu as duas árvores. Deus mostrou que o homem nasceu para ser livre ao dar a ele as duas opções, ao dar a ele as duas escolhas. Deus não queria que o homem ficasse porque ele simplesmente queria que o homem ficasse. Deus queria que o homem ficasse porque o próprio homem escolheu ficar por amar a Deus. Cara, Deus ele te fez para ser livre. E nosso relacionamento com Deus envolve escolhas. Relacionamento sem escolha é controle. Cara, isso nunca é saudável, isso nunca vai dar certo. Tudo que te controla, que te impede de ter opção, não foi Deus quem te deu. Não foi Deus que te colocou lá. Deus é um Deus de relacionamento e não de controle. Deus quer um relacionamento saudável. E isso se dá através de escolhas. Nós conhecemos uns aos outros pelas escolhas que tomamos. Deus poderia simplesmente te obrigar a amar Ele. Mas Ele não quer que você o ame por obrigação. Ele quer usufruir do amor com você. Por isso, duas árvores. A minha pergunta para você hoje é: qual das duas você quer? A que vai te dar uma independência? A que vai te colocar como alguém acima das vontades de Deus, a do conhecimento do bem e do mal? Ou a árvore da vida? Nossas escolhas diárias refletem essa escolha primordial. Por exemplo, quando você está assistindo um jornal, de qual árvore você está se alimentando? É da árvore da vida? Ou é da árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso tem a ver com o seu propósito? Ou simplesmente com uma vontade natural? Quando você está com seus amigos, você está realizando o seu propósito? Ou simplesmente está satisfazendo uma vontade natural?
você está comendo da árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal? Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, no seu curso, na sua escola, quando você está na sua casa, qual árvore você tem se alimentado? É da árvore da vida? Você está cumprindo o seu propósito? Ou você está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas satisfazendo um desejo totalmente egoísta e natural? Sabe, os nutricionistas têm uma frase que faz muito sentido aqui. Eles falam que nós somos frutos daquilo que comemos. Sua vida hoje é fruto da árvore da vida ou da árvore do bem e do mal? Você vai se parecer com aquilo que você está se alimentando. Novo som, se alimente de fé. Se alimenta do que o Pai fez em Cristo Jesus por você. Então sua vida será fundamentada nisso. Não estou dizendo que todos os problemas são culpa das nossas escolhas, mas se você for minimamente sincero com você mesmo, você vai concordar comigo que a maioria dos problemas são. Quando nós escolhemos ser e fazer o que Jesus não faria, é óbvio que não teremos o resultado que Jesus teria. Quando escolhemos nos alimentar daquilo que não é a vontade de Deus, não conseguiremos ser o que Ele nos fez para ser. O meu desejo é que a gente possa dizer como Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Foi o que ele falou lá em João 4, no versículo 34. Deus, Ele não nos controla. Ele quer conhecer a minha escolha, Ele quer conhecer a sua escolha. Mas o que é que você quer? Tantas vezes Jesus se encontrou com pessoas que tinham necessidades claras e mesmo assim Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Jesus não escolhia pela pessoa, mesmo quando a resposta era óbvia. Ele chegava no cego e ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Era óbvio que o cara queria ser curado, queria ver. Mesmo assim, Jesus ele não respondia pela pessoa. Relacionamento sem escolha é controle. E Jesus quer e insiste em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos que são baseados no amor. Mas nós precisamos aprender a ver além. E esse é o segundo ponto do que eu quero falar com vocês hoje. Ver além, vendo além. Mateus, o capítulo 14, versículo 25, diz: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus ele foi até lá andando em cima da água. Só para contextualizar aqui para você, o que tinha acontecido aqui é o seguinte: Jesus ele havia feito a multiplicação, o ministério de Jesus estava bombando, estava arrebentando e, tava um show, E aí Jesus ele chega nos seus discípulos, ele junta os 12 e ele fala: olha, eu quero que vocês atravessem para o outro lado. Só que eu não vou, vocês vão ir sozinhos. Até então não havia tido nenhum momento onde houve uma separação de Jesus e seus discípulos. Isso nunca tinha acontecido e o ministério de Jesus estava arrebentando. Eles não queriam se afastar de Jesus. Mas Jesus havia dado uma ordem: vá lá, atravesse para o outro lado. Não fazia sentido, porque o ministério estava bombando. Mesmo assim, eles foram. E nesse momento é um dos momentos onde Jesus ele se retira para orar sozinho. E enquanto ele está orando, após, na verdade, ele ter orado, ele olha lá da onde ele está, para o lago, e ele vê os seus discípulos no meio do lago, sofrendo por causa do vento. Os ventos estão batendo muito forte contra o barco. Então ele decide ir até os seus discípulos, e aí a gente chega aqui nesse versículo 25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! Eles gritaram de medo.
Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, Senhor! Família, nesse texto os discípulos eles estavam dentro de um barco. Jesus foi se encontrar com eles, andando por cima da água. Isso mostra dois ambientes muito diferentes. Mostra o ambiente possível e o ambiente impossível, o mundo real e o mundo da fé. É possível ficar dentro de um barco, isso é totalmente natural, isso é totalmente real. Mas é impossível você andar sobre a água. Repare que Deus, ele sempre se move sobre o impossível. O mundo de Deus é um mundo de impossibilidades, segundo uma ótica natural. Quando os discípulos eles veem aquilo que até então eles queriam ser impossível, disseram que eram fantasmas. Eles tentaram achar uma explicação que fosse um pouco mais lógica, até que veio uma voz conhecida dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, ver e reconhecer Jesus no meio da tempestade é motivo para termos coragem. Ele nos garante que podemos confiar. Agora, o que é mais interessante é que Pedro não disse: se é o Senhor, manda a tempestade acalmar. Mas ele diz: manda eu ir ao teu encontro. De novo, Jesus permite a Pedro a escolha. Jesus permite aos discípulos o pedido. Jesus não impõe o milagre que ele quer, mas cria espaço para que Pedro pudesse livremente exercer a sua fé. E Pedro se mostrou disponível. Jesus não o chamou para o ambiente do impossível antes que ele se candidatasse. Foi ele que quis ir. Não sabemos quantos passos Pedro deu quando saiu do barco, mas sabemos que ele foi em direção a Jesus. Ele andou sobre as águas, assim como Jesus estava andando. Enquanto ele caminhava por sobre as águas, olhando para Jesus, cara, estava tudo bem. Mas o texto nos diz que ele reparou no vento. No meio da corrida da sua vida, vai ventar. No meio do impossível da sua vida, vai ventar. Para onde é que você está olhando? Para onde é que você vai olhar? Quando Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele começa a reparar no vento, então ele começou a afundar. Não foi Jesus que fez Pedro afundar, mas foi o fato dele não olhar para Jesus. Da mesma forma, eu e você nos afogamos todas as vezes que tiramos nossos olhos de Jesus. Temos o hábito de muitas vezes colocar a culpa dos nossos afogamentos em Jesus, nas pessoas que estão com a gente. Poxa, por que não me seguraram no barco? Se eles sabiam que eu podia afundar, por que não me seguraram no barco? Por que eles não me avisaram? Nós é que escolhemos parar de olhar para Jesus. Isso não tem nada a ver com outra pessoa. Fomos nós que paramos de olhar para Jesus e nós começamos a olhar para as outras coisas, começamos a olhar para o problema. Só que a verdade é que Jesus ele não se afoga junto com a nossa credulidade. Ele continua sobre as águas. Jesus não veio para nos afogar, ele veio para nos salvar. Ele não veio roubar, ele não veio matar e destruir. Pelo contrário, ele veio dar vida e vida em abundância. É isso que ele fala ali em João 10:10. Mas as tempestades, elas são reais, gente. As tempestades existem. De segunda a segunda enfrentamos tempestades na nossa vida. Se você não escolher correr sua corrida olhando para Jesus, na boa, você vai afundar. Ou pior, você vai ficar dentro do barco. Sabe o que é mais triste, o que é mais frustrante dessa história?
é que de 12 homens, de 12 discípulos de Jesus, apenas um ousou ter fé e sair do barco. Volta a perguntar: quem é você nessa história? Para quem você está olhando? Eu te garanto que é mais seguro fora do barco do que dentro dele. O primeiro discípulo a ser ajudado por Jesus durante a tempestade não foi os que estavam dentro do barco, foi Pedro, que havia saído e andado por sobre a água em direção a Jesus. Quando você escolhe ir para um lugar de impossibilidades, olhando firmemente para Jesus, pode ser que você desvie o olhar para o vento ao seu redor, mas Jesus, ele não vai tirar o olho de você e sempre vai estar ali para te socorrer naquele lugar. Quando nós ousamos, como Pedro, não vivemos um evangelho pela metade. Cristo, ele é o nosso provedor o tempo todo. Somos mais do que vencedores. Não estamos na luta para ver o que vai dar. Nossa felicidade, ela não é algo que vai acontecer. Nossa felicidade já está completa, já aconteceu. Já aconteceu. E ela se resume a Jesus morto e ressurreto e ponto final, acabou. Nesse ambiente de fé e ousadia, pode ser que, às vezes, você se sinta sozinho porque só você está vendo o impossível se tornar possível e ninguém mais. Você pode parecer louco e até um extremista da história por causa disso. Quando você está fora do barco, andando em um lugar que não é humano, que a terra não conhece, e você é tentado a olhar para o lado, acredite, Deus estará lá para te socorrer. Você nunca vai estar sozinho. Devemos manter os nossos olhos em Jesus e não procurar entender e explicar muitas coisas. Os mistérios de Deus não podem ser explicados. Nós não podemos deixar de crer em Deus por causa de uma experiência ruim na terra. Continue a crer no que Ele diz. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender. Se Deus falou, já é. Quando Deus fala, Ele cria. Tudo que Deus disse não vai acontecer, já aconteceu, já existe. Você só precisa entrar nesse lugar que já foi criado por Deus. Mas entenda, nós seremos tentados o tempo inteiro a desviar o nosso olhar para os ventos, mas sempre teremos de escolher como vemos Jesus. Quando nós mantemos nossos olhos em Jesus, nós vemos Ele em todas as situações. Nós vemos Ele a partir de todas as experiências. Eu posso ver Jesus através daquilo que Ele diz, através do que está escrito na Bíblia, através daquilo que Ele diz na sua palavra. Mas eu posso ver Jesus através da vida do meu irmão, ou através da minha, e enxergar Jesus de uma forma um tanto diferente da que Ele realmente é. A verdade é que é muito mais fácil olhar para o natural e tentar arrumar uma nova teologia para o que está acontecendo do que olhar para o que a Bíblia diz. Olhar para o impossível. É muito mais fácil aceitar do que eu crer. É fácil inventar uma doutrina em cima do que Deus não fez só para massagear o nosso ego e alimentar o nosso otimismo. Ou pior, o nosso pessimismo. Não tente explicar. Mas nunca ouse deixar de crer. Quando fazemos isso, do nada, não estamos mais vivendo o Evangelho de Jesus, porque misturamos a palavra da verdade com as experiências da terra. Assim como o fermento que leveda a massa. Assim a fé ela passa a não ter mais ação, pois ela está contaminada pela crença nas experiências em vez de na palavra. Toda vez que você duvida da palavra por causa de uma experiência, é como se você estivesse colocando fermento na massa. Pergunte a você mesmo, aonde, no que a minha fé está sendo baseada? Será que eu baseio a minha fé em Jesus ou nas coisas que eu vejo à minha volta? Quando você lê que Deus ele cura, você crê porque a Bíblia fala disso? Ou você lembra de um irmão que orou e não foi curado?
Quando você lê ou você ouve que Deus, ele é um Deus provedor que supre todas as nossas necessidades, você crê com base no que a Bíblia diz? Ou você lembra de um missionário que está passando fome no campo? Onde estão os seus olhos? Na palavra de Deus? Ou nas experiências que você teve ou que terceiros tiveram? No dia em que você não vir algo acontecendo, ou acontecendo de forma diferente do que você imaginava, como foi com José, não tenta explicar. Muitas pessoas são céticas porque querem explicar tudo do seu jeito, na sua própria lógica. Só que quando Pedro ele tenta entender como aquilo que ele estava vivendo estava acontecendo, ele quase morreu afogado. Então não gaste tempo tentando explicar. Simplesmente creia e apenas corra em direção a Jesus. Família, os que olham para Jesus têm os seus rostos iluminados. Eles não enfrentam decepção porque jamais misturam a sua fé com as experiências pessoais. Eles sabem e creem no que a Bíblia diz, pois seguem olhando para Jesus. Jesus é a exata e perfeita forma, a expressão de Deus. Por isso, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Deus ele é bom, que Ele me deu uma vida abundante. Vejo que Deus ele cura, que Ele liberta. Eu vejo um Deus que provê. Por isso, eu vou crer, custe o que custar. Eu não vou misturar minha fé com o fermento das experiências pessoais ou com as experiências de outras pessoas. Não se alimente com a falta de fé de alguém. Isso só vai atrapalhar a sua vida. Muito menos se limite porque alguém não crê como você. Se Deus ele colocou um sonho dentro do seu coração, você é responsável em realizá-lo. Porque o mesmo Deus que faz o chamado é o Deus que capacita. Deus não faz o chamado pensando que você é capaz de realizar aquilo por sua força. Ele sabe que você não é. Por isso que ele está lá, para fazer com você. Pedro ele poderia ter sido influenciado com a decisão dos outros discípulos e ficado dentro do barco. Mas não foi isso que ele fez. Ele se alimentou de fé em Jesus e por isso ele viveu o sobrenatural que nenhum outro discípulo, nenhum outro homem na terra viveu. Mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E se alimente daquilo que vem dele. E dessa forma, você vai passar a encontrar uma alegria completa. E essa é a última coisa que eu quero falar aqui com vocês hoje. Sobre uma alegria completa. Mateus capítulo 4, no versículo 4 diz: as escrituras sagradas afirmam o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Gente, a Bíblia, ela alimenta a nossa fé e mantém os nossos olhos focados em Jesus. Esse é o único jeito de termos alegria completa. Isso quer dizer que, se não entendemos o que Jesus fala, nunca seremos alegres por completo. A alegria completa está em ver Jesus completamente como Ele é. Se eu mantenho os meus olhos fixos em Jesus, crendo sem reservas no que Ele diz, eu vou poder afirmar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Se mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, vamos guardar nossa fé, independentemente do que nos aconteça ou dos problemas ao nosso redor, vamos continuar crendo em quem Deus é e no que Ele diz. Não negocie o que você crê. Não negocie os seus olhos em Jesus. Não negocie o que você vê em Jesus. Nós não vivemos pelo que vemos nas experiências terrenas, mas sim pelo que está além do que podemos ver. Isso é, nós nos movemos pelo que cremos. A absoluta certeza do que cremos é que a palavra é verdade e nada vai nos separar dessa verdade. Nada vai nos separar de Cristo. Lucas, mas e a fome, e as necessidades, os desastres, sei lá, a falta de culto, a pandemia e a morte?
Filho de Deus, presta atenção. Quem crê não perde para a morte. Quem crê não perde para a enfermidade, não perde para a pobreza. Existe o evangelho da verdade e ele é completo. Ele fala de um Jesus que supre todas as nossas necessidades, um Jesus que é mais do que suficiente, um Jesus que é abundante. Não troque, não seja burro a ponto de trocar o evangelho de um Jesus que é perfeito em amor e graça, que supre todas as nossas necessidades e pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Não troque esse evangelho por um evangelho que está pela metade, onde você ainda precisa fazer alguma coisa para que possa ser alcançado pela graça e pelo favor de Deus. Porque isso nem sequer é o evangelho. Romanos 8, versículo 35 diz: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não existe nada, nem ninguém, nem mesmo você, que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Família, o que nos faz vencer todas as coisas é estarmos unidos com Cristo. E é por meio dele que vencemos tudo, e é crendo nele que enfrentamos e até vencemos a morte. Precisamos seguir cheios de fé. Após Jesus ter falado sobre a importância de orar sem nunca desistir, e ter falado que Deus responderia rapidamente os seus filhos. Isso está lá em Lucas 18. Depois de ele ter falado isso, ele questionou se mesmo assim Deus respondendo tão rápido os seus filhos. Será que ele encontraria fé na terra? Família, minha oração esses dias, esses tempos tem sido: Jesus, encontre fé em mim. Eu quero ser o lugar onde você possa encontrar a fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus gosta de quem vive pelo que não vê. Eu quero agradar a Deus, eu quero manter meus olhos em Jesus. Eu quero ser achado com uma fé inabalável. Desde o princípio da história, nós somos desafiados a manter os nossos olhos em Jesus, em fé. O próprio Deus foi exemplo para nós de como ver o que ainda não existe. Olha como ele se posicionou diante das trevas e do caos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta de um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então, Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus ele não falou o que via, mas sim o que ele queria. Ainda hoje, quando Deus ele olha para situações de trevas em nossas vidas, ele não fala o que ele está vendo, mas sim o que ele quer. Olhando para ele, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. A olhar para a sua casa, a olhar para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, a olhar para os seus relacionamentos. Se você só vê trevas, fale o que Deus falou, que haja luz. Jesus, ele é a própria luz, não há variação ou sombra nele. Não há trevas que resista quando ele chega. Ele é o especialista
em ver além e nos ensinar a ver além. Ele viu luz onde só existia escuridão. Ele viu frutos no meio do deserto. Ele viu pureza no olhar de uma prostituta. Ele viu algo em você que talvez nem mesmo você tenha conseguido enxergar ainda. Aprenda a ver como Deus vê. E Deus te vê como João relata ali em 1 João capítulo 4, versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. É assim que Deus te vê. Vocês lembram da história de Jairo? As pessoas que estavam ao redor só viam morte, enquanto Jesus ele via vida. Enquanto todos só viam o fim, Jesus via vida. Lucas capítulo 8, versículo 49 diz: Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele. Além do pai e a mãe da menina, e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chore, a menina não morreu, ela só está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que descessem comida para ela. Os seus discípulos ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Gente, sabe o que isso nos ensina? Você não revive uma situação enquanto você só olha para ela e fala o que é óbvio. A menina estava morta. Chega lá você e fala: essa menina aí está morta. Isso é óbvio. Enquanto você olhar para sua casa e dizer: essa casa está morta. Esse projeto morreu, não tem mais jeito. A verdade é que ela vai continuar como está. Se morta, morta. Se não tem jeito, vai continuar sem ter jeito. O desafio é olhar para as más notícias e dizer: não morreu. Está apenas dormindo. Gente, nem Lázaro, nem mesmo a filha de Jairo precisaram ter fé para reverter a situação onde eles se encontravam. A verdade é que não importa a situação, ter amizade e relacionamento com Jesus traz vida, onde para os outros apenas existiria a morte. Gente, mantenha em sua mente pensamentos de vida e esperança, mantenha os seus olhos em Jesus. A Bíblia nos chama de prisioneiros da esperança. Assim como qualquer semente em terra boa produz, qualquer pensamento que você manter na sua mente vai frutificar. Escolha pensar o que Deus pensa. Escolha agir como Jesus agiria. Você já tem a mente de Cristo. Eu volto a dizer que muitas vezes você vai querer tentar explicar e vai acabar se decepcionando. Então, o meu conselho que eu dou para vocês nessa noite, como amigo: não tente. Não tente explicar. Apenas continue crendo. Você é inabalável. Usufrua da alegria completa que Deus já te deu em Cristo Jesus. Ponha seus olhos em Jesus. Corra olhando para Jesus, com foco em Jesus, independentemente da tempestade que enfrentamos, do problema que possa surgir. Veremos vida e não seremos decepcionados, porque isso que a Bíblia nos garante. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos